E se você pudesse viajar de graça através do mundo? Mas ao preço de talvez ser pisado por alguém ou ficar preso pro resto da sua vida. Você iria assim mesmo? É claro! Hoje a gente vai falar da saga só porque vocês pediram, Os Colecionadores de Aventura. Ça tout le monde, j'espère que vous allez bien. Como eu sempre digo, coloquem nos comentários os filmes, animes, séries, doramas que vocês gostariam de ver por aqui, que, se possível, eu vou trazer para o canal. E esse é o caso do vídeo de hoje. A gente vai resumir e analisar, além de trazer algumas curiosidades sobre esse filme infanto-juvenil. Então, já pega seus selos, cartas e cola e endereça tudo pro like nesse vídeo. Seja em Sedex, impresso, módico ou pack. E vamos nessa. Ah, vamos nessa! Quando eu fui assistir o filme que vocês me pediram, chamado Colecionadores de Aventura de 94, eu fiquei curioso porque o nome original é O Retorno de Tommy Tricker. E eu pensei, mas se é o retorno, qual seria o primeiro? Daí eu descobri que ele é a continuação do filme Viagem através do Selo, ou alguns lugares traduz como As Viagens de Tommy Tricker, ou, traduzindo do original diretamente, Tommy Tricker e o Viajante do Selo, que é um filme de 88. E mais do que isso, esses dois filmes fazem parte de uma série chamada Tales for All, Contos para Todos, que compõe ao todo 25 filmes, sendo que eles, de uma forma geral, não são interligados. A ideia da produtora, Lafayette, era contar diversas histórias para o público jovem. Tipo na minha época, que existia uma coleção chamada Coleção Vagalume, onde várias histórias infanto-juvenis eram contadas em livros. As saudades ficam, vocês sabem, né? O filme de 86 é a história número 7 e o filme de 94 é a história número 15. E outra curiosidade é que essa produtora e os seus filmes são canadenses. Mas agora, esses dois filmes são bons? O Viajante do Selo, Colecionadores de Aventura? Ixi, Maria. O que eu posso dizer sobre eles? Eu entendo que são filmes infantis e que isso tem que ser levado em consideração. E vou te falar, se você não vir esses dois filmes como uma continuação, você tem mais chance de gostar deles. Quando você vê os dois em sequência, aí a gente tem um problema. Eita porra! No primeiro filme temos Tommy Tricker, que inclusive dá o nome aos filmes. Tricker significa algo como o malandro. Então ele mesmo se chama de Tommy Malandro. Tricker é o meu nome. Tommy Tricker. Aí eu te pergunto, uma pessoa que se apresenta pra você como Tommy Malandro, ele quer fazer negócio com você confiaria nele? Será? Bom, as crianças canadenses, sim. Logo no início temos Tommy vendendo selos para seus coleguinhas. E só uma curiosidade, ele tá vestindo uma camisa muito da hora do Coringa. Mas o Coringa, obviamente, do César Romero, da década de 60. E é muito louco pensar como nós já tivemos tantos Coringas diferentes desde então. Ora, por que não? Vai ser páreo mole. Não vejo ninguém para me derrotar. Mas só porque eu gostei muito da camisa dele, real. A questão é que em alguns minutos já entendemos que Tommy é um menino merdeiro. E eu tenho muita dificuldade de gostar de filmes onde o merdeiro, o bandido, o criminoso ou o bad boy é o personagem principal. Porque eu sei que no mundo real as pessoas que infringem a lei podem se dar super bem. Então não querem ver um filme para lembrar disso. Ele tem toda a razão. O roteirista até tem uma preocupação em justificar, porque o Tommy vai dizer que são apenas selos, meio que dizendo, tudo bem você roubar, enganar ou mentir por selos, porque é algo de criança. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Mas isso não funciona para mim, porque na história os adultos também estão envolvidos nisso e valorizam isso. Então, não é brincadeira de criança o Tommy roubar selos ou enganar as pessoas, não é brincadeira, não é uma coisa pequena, ainda mais dentro do universo daquele filme onde os selos são tão importantes. Voltando ao filme, a gente conhece nossos personagens principais, Albert, que é o CDF da turma, que impede que o Tommy venda os selos, e inclusive por isso o Tommy coloca uma bombinha de fumaça dentro da bolsa dele. Nancy, que é a irmã do Ralph, e Ralph, que vai se tornar o viajante do selo. E como eu disse, o roteiro tenta salvar a imagem do Tommy. Por exemplo, antes de pôr a bombinha de fumaça na bolsa, ele tira o álbum de selo para não danificar o álbum. Como dizendo que, apesar de tudo, o Tommy ele tem limites ali. Ah, bom, então assim sim. Porém, o Tommy não consegue vender o selo na escola, logo ele vai na casa de Ralph, porque ele queria vender ou trocar uns selos raros. Só que ele engana o Ralph, prometendo um grupo de selos, mas dando outros, e foge. Além disso, pede a Ralph para ver a coleção de selos do pai, e consegue convencer Ralph a trocar um dos selos do pai de extremo valor,
sem que Ralph saiba que o selo tinha tanto valor assim. E ainda dá os selos falsos pro Ralph. Elemento cara de pau. Em seguida, o Tommy devolve os selos que ele iria dar pro Ralph, que usou para enganá-lo, para a loja de selos, da qual ele tinha roubado. E vende o selo raro, que ele pegou lá com o Ralph, para a loja. Porra! E aí o roteiro mais uma vez vai tentando justificar. Ele mostra que o Tommy usa o dinheiro para comprar comida para a família. A gente descobre que o pai dele os tinha abandonado. Mas o fato é que toda essa história do Tommy é pano de fundo para que a magia aconteça. Quando a Nancy e o Ralph vão à loja de selos para tentar recuperar o selo do pai, mas sem muita grana, eles fracassam miseravelmente. Mas como prêmio de consolação, o dono da loja de selos dá um álbum fechado para Nancy. Que olha só, em um momento de raiva, o Ralph pega e rasga o álbum da menina. Irreal, como assim você rasga algo do seu irmão porque você tá com raiva de outra coisa? Pode isso, Arnaldo! Cadê a Super Nanny aqui? Tá faltando Super Nanny nesse filme. Só que quando o álbum é rasgado, eles descobrem uma carta de Charles Merriweather, que diz que selos muito raros foram escondidos na Austrália. E além disso, eles aprendem como entrar nos selos para poder viajar. E aí que Ralph decide ir até a Austrália para conseguir os selos raros e assim se desculpar com seu pai por ter perdido o seu selo raro. Obviamente o Tommy também quer o álbum e os selos raros, e assim começa uma corrida contra o tempo. Algumas regras são estabelecidas no filme. Quando você entra em uma carta com o selo, as pessoas envolvidas não podem tocar na carta. A carta fica no chão e uma pessoa desconhecida tem que pegar a carta e colocar na caixa de correios. Daí, pra mim, depois disso, o filme tem uma pegada muito do Voo Navegador, só que melhor, de verdade, é melhor, porque ele vai apresentando lugares que tem sentido para a história, e eu imagino que naquele tempo, a criança, sem o Google, cara, devia adorar esse filme, tipo, o Ralph para na China, e eu imagino que a criança vendo a China, a cultura tão diferente, na década de 80, ele ia achar muito legal. Então, eu acho que se você era criança, na década de 80 e viu esse filme, você deve ter gostado muito, com certeza. Depois da China, já que foi um erro, Ralph consegue chegar na Austrália. Só que, obviamente, o álbum raro de Charles está com seus descendentes, já que o Charles, a princípio, já teria morrido. Mais precisamente, o álbum está com Mad Mike, Mike o Louco, e já tinha até capturado o Tommy. E aí cabe a Ralph ajudá-lo. Sendo assim, Ralph consegue libertar o Tommy trocando o Tommy e o álbum por um koala. Porque sim. Pode ser não. Aí é crime. É explicado que o Max ficou louco porque ele sempre quis um zoológico e uma bela noite alguém envenenou todos os animais que ele já tinha cozido para o zoológico e daí ele ficou louco. É impressionante o grau de maldade. Então o koala foi uma troca, enfim, trocou por um koala. Como eles pegaram o koala e por que o próprio Max não tinha ido pegar o koala que estava na floresta dele, já que ele queria um, não sei. Eu não sei, também não sei. Mas aí devolve o Tommy e dá o livro para o Ralph. Aparentemente o Tommy aprende uma lição e se torna uma pessoa melhor. Aparentemente. Já viu, né? Na volta para casa, um amigo do pai do Ralph compra e devolve o selo para o pai do Ralph. E esse amigo curador, mega famoso, mostra às crianças um selo onde Charles Merriweather está preso há mais de 40 anos. Então as crianças resolvem libertá-lo. E eu te pergunto, o velho sabia que tinha um ser humano no selo que ele colecionava e ainda assim deixou a pessoa presa no selo? Eu tô passada. Sendo que era só postar a carta para ele mesmo que a criança sairia do selo? Cara, que velho sem vergonha. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Bom, as crianças decidem que vão libertar o Charles, mas antes disso o Tommy rouba o selo e sai correndo, mostrando que ele aprendeu zero coisa ao longo do filme. E eu não sou da área de cinema, eu sou da área de letras. Então, um roteiro coeso é muito importante para mim. E o que eu quero dizer com isso? Temos um personagem que começa merdeiro, passa por problemas, volta para casa e não aprende nada, não evolui enquanto personagem. Então, para mim é difícil esse roteiro, não é porque é infantil, mas porque tem esse problema mesmo. Realmente. Esse filme tem nota 6.8 no IMDb, 75% de aprovação no Rotten Tomatoes, pelo grande público. E se eu pensar que é um filme para crianças, ele é legal sim. Acho que ele poderia ter um roteiro melhor trabalhado, talvez colocando menos coisa e trabalhando melhor outras. Tipo o lance do koala que aparece do nada. Talvez colocar uma pegada mais Goonies, tirava ali a Austrália, que estava meio que sobrando pro final do filme, focava na China. Aí na China precisavam recuperar o selo, tendo loucas aventuras.
e aprendendo sobre trabalho em equipe. Mas isso é legal. Como eu disse, o problema é quando você entende que esse filme tem continuação. E é dela que vamos falar agora, que é O Retorno de Tommy Tricker, ou como a gente conhece por aqui, Colecionadores de Aventura, que é um filme de 94 e começa de onde o outro parou, mas também não. Ué? Porque os personagens já estão mais velhos, eles estão, sei lá, uns 6 anos mais velhos, mas só na aparência, porque continua agindo como se tivesse a idade do filme anterior. Então parece um pouco Malhação. Você que é novo não deve saber, mas era uma novela que passou anos no Brasil, onde as pessoas tinham uns 80 anos e interpretavam o papel de jovens de 15. É verdade. Então era a minha sensação vendo o filme, já que eu já tinha visto o primeiro. Tem também alguns problemas de continuidade. Por exemplo, o pai do Tommy e o Tommy aqui tem uma relação já. A mãe do Tommy já tem um novo parceiro. Então se você pegar esse filme, assistir e ignorar o anterior, ou pega o primeiro, assiste e ignora que tem um posterior, você vai conseguir se divertir mais. Senão a gente começa a ver alguns furos de continuidade que, pelo menos pra mim, me irritam um pouco. Porém, o Tommy foge com o selo onde está o Charlie. Outra vez? Pois ele tem um plano. Ele vai para uma ilha deserta, libertar o Charles naquele lugar. E essa ilha ficará muito famosa. Ele vai se tornar o dono daquela ilha e começar a emitir selos com a cara do Charles. E assim, ele ficará rico, muito rico. E vai construir seu reinado naquela ilha. Uau! Estou rico! Estou muito rico! Bom, é uma criança, né? Com cara de 16 anos, mas é uma criança. É sim. Então você perdoa esse sonho aleatório. Mas junto com o Cass, seu amigo mais velho, que faz aquele estereótipo do Brutamontes burro, tipo o Crabbe Goyle do Draco Malfoy, eles partem em direção à ilha. Mas o Albert, Nancy e Ralph precisam impedir isso, pois eles acreditam que se Charles, ao sair do selo, estiver muito doente, no meio do nada, ele pode morrer. Então seria mais seguro libertá-lo dentro de casa. Nancy entra no selo e se manda para casa da tia que mora perto dessa ilha onde o Tom pretende libertar o Charles. Ela tenta roubar o selo, só que Cass a pega e ela diz a Cass que se Charles morrer, era culpa dele. Então, se aconteceu alguma coisa com ele, qualquer coisa, a culpa é sua. E dali deve ter dado uma dorzinha de consciência, alguma coisa assim, mas ele não faz muita coisa nesse momento não. O Tommy falha, não consegue que alguém entregue a carta ali na ilha, já que não tem endereço, não tem nada. Ele não tinha pensado nisso, pelo jeito. Que burro, dá 0 pra ele. E volta para casa. Mas como é um filme infantil, todo mundo no filme meio que sabe sobre a viagem nos selos e até sobre o Charles. E por isso que eu digo, a justificativa dada pelo roteirista que a gente tem que gostar do Tommy apesar dele ser um herdeiro, não cola, porque naquele filme não são apenas selos. Então não funciona para mim. Naquele universo, os selos são algo de extremo valor, inclusive para os adultos também. E a coisa piora muito, porque o Tommy aceita a proposta de vender o selo com Charles dentro. Tipo, vender o selo que não é dele, que tem uma pessoa presa dentro. Cara, não tem como eu gostar do Tommy. Amiga, não tem como te defender. Só que o Cass rouba o selo antes que o Tommy possa vendê-lo e leva para Nancy e os meninos. E lá, eles libertam finalmente o Charles, mas surpresa, plot twist, não é Charles que está ali, mas sim sua irmã Molly. Estou chocado. Ai, meu Deus, é uma menina! Por algum motivo rola uma química entre Tommy e Molly, tipo a química do monstro do armário e o Clark. Se você não sabe do que eu estou falando, depois assiste lá o vídeo que eu fiz sobre o filme O Monstro do Armário. E aí o Tommy, por algum motivo, decide que quer ficar amigo da menina. Infelizmente, o tempo está contra eles, pois Molly envelhece rapidamente. Afinal, ela estava presa no selo e deveria estar com mais de 70 anos agora. É o fim. Molly vai morrer. Você vai morrer. Pegadinha! Pegadinha no malandro! Tommy encontra na maleta que estava com a Molly e que era do Charles um dardo mágico que poderia levar Molly de volta para a Inglaterra da sua época. E sendo assim, Tommy e Molly tentam voltar para a Inglaterra. Só que acabam parando nas Ilhas Cook, no Pacífico Sul. Felizmente, o curandeiro local sabe como curar Molly, pois outra pessoa já tinha passado por isso. Adivinha quem? Se você disse Charles, parabéns, você é um gênio. O miserável é um gênio! Charles estava naquela ilha, mas ele queria fazer um teste com o Tommy antes, um teste da amizade verdadeira. Pois Tommy, para curar Molly, deveria usar todos os seus selos e colar no corpo de Molly. Tudo bem. E tudo bem, essa é a hora que o Tommy deveria se tornar uma pessoa melhor, abrir mão dos seus selos e salvar a Molly, mesmo que ele não acreditasse e achasse que era um desperdício usar os selos.
Mas não. O quê? Não acredito. No filme, a galera entra nos selos e viaja, tá tudo bem, mas o Tom não acredita que colar os selos pode ajudar a Molly, porque, segundo ele, não tem sentido. Ah tá, e entrar no selo tem, né? É claro. E o Charles precisa aparecer e contar pro Tommy que ele deveria colar os selos na Molly, que funcionaria, pois a magia só pode acontecer se o melhor amigo colar os selos nas pessoas. Não funcionaria. É desperdício. E me veio outra dúvida, quem foi o amigo que colou o selo no Charles, quando ele foi parar na Ilha Cook? Não sei. E o Charles viu sua irmã morrendo, acreditou que eles são amigos, né, já que a irmã estava procurando por ele, e ele resolve testar o menino merdeiro ao invés de ajudar a irmã. De fato, talvez o Charles e a irmã não sejam tão amigos assim, já que o Charles fez essa escolha. É verdade. Ele até justifica que a magia tem mais chance de dar certo se ele e o Tom fizerem juntos. E daí, pra mim, vem a melhor parte. Pra magia acontecer, os melhores amigos da pessoa precisam colar os selos. Eles estão finalmente colando os selos. Aí vem uma pessoa aleatória e substitui Charles na colagem de selos. E, ok, no final das contas, vai só precisar dos selos mesmo. Ufa! Mas a magia dá certo. Tom aprende algo sobre amizade, ou não. Molly volta a ser jovem e fica ali morando com Charles na ilha. E Tom pega um avião, está lá debaixo d'água e volta pra casa de avião. Como é que se pilota esse negócio? Como é um filme infantil, tudo bem. Colecionadores de Aventura tem uma nota pior no IMDb, 5.5, uma aprovação de apenas 45% do grande público no Rotten Tomatoes. E de fato é um filme piorzinho, porque as motivações dos personagens são fracas, tipo querer fazer uma ilha com seus próprios selos, e por isso roubar Charles, que está prisioneiro no selo há mais de 40 anos. O dono do selo saber disso e não ter feito nada. Um personagem que evolui muito pouco, principalmente se a gente já viu o primeiro filme. Então é meio difícil engolir, mesmo sendo filme infantil. Realmente. E ainda atores muito mais velhos do que os papéis que eles estão interpretando. Então o primeiro filme é melhor mesmo, melhor construído ao meu ver. Ah, tem uma coisa no filme que eu acho legal, que é o traço quando eles estão em forma de selo, digamos assim. Não sei se foi de propósito, porque não tinham dinheiro para o CGI, mas eles usaram desenhos para retratar os personagens. Principalmente no primeiro. O que pra mim foi um ponto bem positivo pro filme. Eu gostei do desenho, do traço e tal. Outro ponto legal é que você acaba tendo até vontade de colecionar selos depois do filme. Porque fica realmente parecendo muito legal. Lembrando que filatelia, que é o estudo e o colecionismo de selos, é algo muito sério para muita gente. Só que não serve pra mim porque é tipo uma coleção infinita, né? Então, se eu fosse colecionar, eu preferiria álbuns de figurinhas que dá pra completar. Ou não, né? Porque tem que ter muito dinheiro pra completar álbuns de figurinha também. É verdade. Mas se você é fã nostálgico desses filmes infantos juvenis, acho que você vai gostar desses filmes. Caso você não seja, mas por algum motivo queira ter contato com esses filmes, aconselho ver o primeiro e deixar o segundo quieto. Se bem que o segundo, ele tá no YouTube de graça e dublado. Aí sim. Já o primeiro eu só achei em inglês sem legenda aqui no YouTube também. Então, talvez você só tenha acesso ao segundo filme, aí você assiste só o segundo, fazer o quê? Mas coloca aí nos comentários, você tem ou já teve coleção de alguma coisa? Que outros filmes, séries, livros, doramas, animes você gostaria de ver aqui no canal? Terças, vlogs, passeios e sábado falamos de filmes e outras mídias. É isso por hoje. Merci bien, à la prochaine.